E aí vocês querem dar pau no Cássio. O Cássio! E o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. Salve, fiel! Sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e a partir de agora vamos ver as últimas novidades envolvendo o Timão. O Corinthians vem numa fase boa ali, tranquilo, pelo menos no último jogo, né, que goleou a Argentinos Júnior pela Sul-Americana. Com isso, está em segundo no seu grupo, Corinthians com 10 pontos, Racing com 11 pontos. Lembrando que o primeiro do grupo passa para a próxima fase, o segundo do grupo vai disputar uma repescagem com o terceiro que virá da Libertadores. Então é importante o Corinthians passar em primeiro para se livrar, que às vezes, né, pode pegar uma pedreira na Libertadores ali. Vários times grandes ficando nessa primeira fase da Libertadores, então cai para a Sul-Americana e aí pode ser uma pedreira, pode cair precocemente se pegar um grande time ali vindo da Libertadores, mas enfim. Na última rodada tem Corinthians e Racing, o jogo será na Neoquímica Arena, Corinthians com 11, Corinthians com 10, Racing com 11, ou seja, se o Timão vencer o Racing, vai para primeiro e já escapa de pegar esse terceiro colocado vindo da Libertadores. O Neto trouxe informações sobre o Corinthians, falou sobre a boa fase do atacante Yuri Alberto, que vem realmente numa crescente muito boa, principalmente após a chegada do técnico Antônio Oliveira. Yuri Alberto começou a temporada muito questionado, para quem lembra, quem não lembra, né, eu vou relembrar aqui, ele estava numa fase tão ruim que muitos estavam pedindo para ele sair do Corinthians. Yuri Alberto não conseguia dominar uma bola, estava tendo muita dificuldade, realmente estava sendo um negócio assim absurdo. Confesso que eu critiquei bastante, fui um dos que critiquei, mas que a gente sabe é que ele deu a volta por cima nessa temporada com o Antônio Oliveira, com o português, está jogando muita bola. O Neto até mostrou ali as estatísticas, os dados dele, e também vamos ver as notícias do Chico Garcia falando sobre o futuro do Cássio. Teve uma reunião, vai acontecer uma reunião e é o que tudo indica mesmo, oficialmente deve acontecer a rescisão do Cássio com o Corinthians, é o que tudo indica, assim, as chances estão mínimas dele permanecer. Tudo está propício para que ele realmente vá jogar no time do Cruzeiro, deve sair do Timão após longas temporadas. O maior ídolo da história do Corinthians, infelizmente, está de saída. Então vamos ver as últimas novidades sobre o Timão, esse resumo do que está acontecendo nos bastidores do Corinthians. É isso que veremos a partir de agora, mas antes de começar, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Corinthians Informa e também deixaremos aqui na descrição o link do programa Os Donos da Bola para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que o Neto falou. Que em relação ao Yuri Alberto com o Mano, com 15 jogos com o Mano e 15 jogos com o Antônio Oliveira. Olha o que o Veloso falou, como o ambiente para uma pessoa é diferente. E você falou isso, Veloso. O ambiente, em qualquer circunstância, ele é a melhor coisa para você conseguir o sucesso. Você não precisa ser amigo, você não precisa jantar junto, você não precisa ir no cinema junto, você não precisa ir no teatro junto, você não precisa ir na zona junto. Não tem essa, meu irmão. Olha o ambiente desse menino. Da água para o vinho, que por sinal Jesus fez isso, né? E muitos não acreditam nisso, né? Muitos não acreditam que ele repartiu o pão, né? E que está tudo bem também para mim, não tem problema nenhum. Ele fez 33 milagres, Jesus, né? Tem gente que quer fazer milagre todo dia, que é um absurdo. E não dá para fazer. Sabe o milagre que a gente faz? Cuidar bem da mãe, cuidar bem do pai, cuidar bem do amigo, cuidar bem de quem precisa. Esse é o verdadeiro milagre, diga-se de passagem. Deixa lá. Números de Yuri Alberto antes e depois da chegada de Antônio Oliveira. Porque o último treinador chamou esse rapaz de burro. Não foi ou não foi? Foi. Uma indelicadeza. No último gol que ele fez, aonde que ele pulou? Nas costas do Antônio Oliveira. Olha a diferença. Né? Dançou com o cara. Essa é a visão. E por sinal, ficou 2 jogos sem jogar, foi substituído em 2 jogos com o Antônio Oliveira. Então, lê pra mim lá, Souza, você com aquela volúpia... Da água para o vinho, números de Yuri Alberto antes e depois da chegada de Antônio Oliveira. Antes, 15 jogos. Depois, 15 jogos, é isso? Não, lê pra baixo. Não, você tem que... Não, pera, você tem que ler assim, ó. Antes, 15 jogos, 2 gols e uma assistência. Depois, Aí do outro lado. 15 jogos, 10 gols e 2 assistências. Então, qual a diferença para você, Paulo do Vale, do grande Mano Menezes, que botou uma fortuna do bolso, e com o merecimento dele, ou não, do contrato, e que ninguém fala mais nada, né? Todo mundo já esqueceu. Todo mundo já esqueceu.
do que fizeram com o Corinthians, com o treinador e dando para ele a possibilidade de ter ainda milhões na conta se mandasse embora, sendo que outra diretoria ia assumir. É muito louco isso. E aí vocês querem dar pau no Cássio. O Cássio. Então vamos lá, dessa visão, desses números, Paulo do Vale, monstro sagrado. O que chama a atenção é que o Yuri Alberto, mesmo no pior momento dele, ele estava sempre ali com um sorriso no rosto. Toda vez que ele mostrou em campo, marcando gols, ele nunca ficou dando resposta em coletiva depois, em zona mista, sempre pra cima, um cara alto astral. Ele dá entrevista, né? Não sei a última entrevista que esse rapaz deu. Às vezes ele aparece quem? ali Você sabe ou não? Não na sei. zona mista, ali na zona mista sei. ali. Ele falou agora, depois do último jogo, ele falou. Tá. E assim, me pareceu sempre um cara muito querido dentro do grupo do Corinthians, né? O que o Mano Menezes fez com ele foi uma sacanagem, assim, né? A gente aqui comenta, tal, muitas vezes pega no pé, mas um treinador ali num campo de jogo, Chamou um rapaz né? de burro, velho. Exatamente. E mesmo assim, o Yuri Alberto depois não atacou o Mano Menezes, entendeu? Seguiu por lá. Mostrou que é homem, né? Exatamente. Então, é um cara muito resiliente, viu, o Yuri Alberto, assim. É um cara que me admira bastante, tudo que ele passou. Pra você, por favor. O Yuri chegou a virar piada, né? Ele passou um momento aí no começo dessa temporada, no final da temporada passada, que ele virou piada. Mas também ele deu mole, né? Deu, Aí vai dar chute na onda, erra. Absurdo. Aí quer cantar evidências. Aí quer não sei o quê. É Tá duro, bola, hein? tava Aí fora do estádio. você dava um Munição. repertório pra nós aqui. Agora não, agora só gol. Que por sinal, tá jogando muito. Mas ele teve essa personalidade, né? De mesmo no momento das críticas, ele tem a confiança e a convicção de que ele poderia retomar o bom futebol e voltar a fazer gols. E não é fácil, você jogar num time como o Corinthians, pressionado do jeito que estava, jogando o que estava, sem confiança, não conseguia fazer gol, estava quebrando a bola, dando de canela o tempo todo. Ele mostrou que tem personalidade para se recuperar e jogar no Corinthians e voltar a ser aquele jogador que lá no começo, quando ele estava emprestado, ele foi bem e por isso foi contratado e depois, né, não conseguiu mais jogar. Agora ele revive aquele momento. A gente viu o Neto falando um pouco sobre o Corinthians e o Yuri Alberto, a fase do atacante. Agora vamos conferir tudo que o Chico Garcia falou sobre a saída de Cássio do Corinthians. Ele trouxe as últimas informações e, para a tristeza da Fiel, segundo o Chico, segundo informações também que já tinham circulado, o Neto até falou um pouco sobre isso nos últimos dias, o Cássio já está assinando a rescisão com o Corinthians para que saia do clube, infelizmente. É verdade, o ídolo está de saída. Vamos ver tudo que o Chico Garcia falou sobre essa saída do Cássio. Cássio está deixando o Corinthians. Agora os próximos passos são para definir de que maneira ele se desliga do Corinthians, já que ele tem contrato até o final do ano, de que forma ele antecipa esse encerramento de vínculo para sim se transferir ao Cruzeiro de Belo Horizonte para jogar os próximos 3 anos, pelo menos, lá pela Raposa. Foi a proposta que foi feita ao Cássio mediante o momento em que ele vive, indo para a reserva, discutindo talvez até uma renovação, porque o clube o procurou para renovar e até acelerou o processo depois da proposta do Cruzeiro. O Cruzeiro, vocês sabem, está investindo muito através do novo dono da SAF do Cruzeiro, né, o dono dos supermercados BH, o Pedrinho Lourenço, e quer investir, tem o Alexandre Matos como seu executivo e está gastando. E procurou no Cássio a figura de um goleiro experiente, de nome, de personalidade, para assumir o gol do Cruzeiro nos próximos 3 anos. Pegou o Cássio no momento mais vulnerável dele em toda a sua trajetória no clube. Ele na reserva, o Carlos Miguel em ascensão e o Cássio incomodado com várias situações. E esse é o detalhe, gente. O Cássio não está saindo apenas por estar na reserva. O fato dele estar na reserva e não estar feliz e satisfeito com isso é apenas um dos pontos que incomodam o goleiro nesse momento. A gente sabe também que o Cássio, e aqui não é, eu não quero ser definitivo nesse sentido, mas isso colabora. O Cássio, ele foi trazido pelo grupo político que comandava o clube há muitos anos, né? Mais de 15 anos. Renovação e Transparência, André Sanches, Roberto de Andrade, Duílio Monteiro Alves.
toda essa turma que comandava o Corinthians. O Cássio, até por ter se tornado uma liderança, um jogador importante e ter construído um Corinthians vencedor nesses últimos anos, ele ficou muito vinculado também a essas figuras. Não que o Cássio em algum momento fosse desrespeitar o Augusto Melo ou fosse ser contrário a decisões como funcionário que é do clube, não é isso. Estou falando aqui como mais um ingredientezinho, mais um tempero nessa panela de pressão que está na relação Cássio e o clube nesse momento, porque tem a ver com a nova diretoria. Falei para vocês também, numa informação de bastidor, que a nova diretoria assumiu e tinha no Cássio, evidentemente, o ídolo que é, mas não uma convicção de que ele devesse permanecer. Isso desde que a nova gestão assumiu, porque entendia também que o momento era de Carlos Miguel. Vejam como as coisas acontecem. Virou, mexeu, independentemente de que forma isso aconteceu, estamos diante desse fato. Está acontecendo a transição Cássio para Carlos Miguel. Sempre foi desejo da diretoria. O que aconteceu nos últimos tempos? O Cássio acabou sendo exposto, o Cássio acabou se tornando o último resquício praticamente de liderança das gestões passadas, né, o do Corinthians dos últimos anos. O Fagner tem uma liderança um pouco mais silenciosa, o Paulinho regressou agora, ficou muito tempo afastado e tal. Então, no Cássio, que nunca saiu do clube, que ficou todo esse tempo lá, ficava sempre a última voz, a voz mais alta, a voz mais grave, porque era ele que capitaneava o clube nos últimos anos. E muitas vezes na boa e na ruim. Quando as coisas não aconteciam, era no Cássio que estourava. O Fábio Santos foi o último, talvez, a revezar com o Cássio, muitas vezes na entrevista, nos momentos de sufoco, que aconteceu no ano passado. O Cássio acabou sendo um escudo também. E nesse momento em que o Cássio, não contente com muitas conduções do Antônio Oliveira, da diretoria do Corinthians, indo para a reserva, com o ambiente político conturbado, como ele já viu várias vezes no clube, mas dessa vez ele não tinha tanta relação com os homens do futebol, diferentemente dos outros anos, de caras que trouxeram ele, que se aproximavam dele, que conversavam com ele, mudou a diretoria, o Cássio ficou um pouco abandonado no processo. E abandonado no momento mais instável e vulnerável da carreira, que mesmo cometendo falhas, ele imaginou que pudesse ter respaldo. Não teve. Cássio fez um pedido de socorro depois daquele jogo contra o Argentinos Júnior. Pediu para ser preservado. Imaginou que essa preservação pudesse ser mais rápida, inclusive. Ela não aconteceu. O Cássio foi, de certa forma, banido do time titular. O Carlos Miguel teve sequência e, tecnicamente, bem, indiscutivelmente mantido no time, e o Cássio percebeu, não vou mais jogar. Então tá isso, foi um pouco da explicação do Chico Garcia sobre a saída do Cássio, né? Não é de hoje que vem acontecendo essas rusgas, não só dentro de campo, mas também ali nos bastidores do Corinthians. Então, por causa desses motivos, o Cássio decidiu por sair do timão. Infelizmente, o Corinthians perde bastante na questão de ter um líder. Quem vai ser a liderança do Corinthians hoje? A gente não sabe, talvez o Paulinho, talvez o Fagner, mas o Fagner também deve ir embora no final do ano. O Paulinho, será que vai renovar por mais um ano? A gente ainda não sabe, que a gente vê que é um Corinthians com muitas mudanças, né? O início de um novo ciclo no Corinthians, e o Cássio sai de uma maneira que a gente não esperava precocemente, até porque ninguém esperava que quando começou a temporada, que no meio do ano já o Cássio sairia do Corinthians para jogar no Cruzeiro, né? Ambiente diferente, uma proposta diferente, dono novo no Cruzeiro na SAF. Talvez isso motive o Cássio a tentar buscar algo novo e tentar retomar a carreira num clube onde sabe que vai ter menos pressão do que no Corinthians, já que se espera muito dele no Corinthians e lá no Cruzeiro. Como é algo tudo novo, uma reestruturação, talvez essa bucha não caia somente em cima dele. E o Cruzeiro, que vem sofrendo bastante com os seus goleiros, tinha o Rafael, acabou trocando, agora colocou outro também que não tá indo tão bem. Então vira ali no Cássio uma oportunidade de ter um goleiro de confiança no gol. Certamente vai ser um dos líderes por lá, assim como era aqui no Corinthians, que a gente sabe é que já era, acabou infelizmente pro Cássio. A trajetória dele no timão termina logo mais daqui a pouco, acho que nos próximos dias talvez saia esse anúncio oficial. Infelizmente, Cássio está fora do Corinthians. Quero saber o que você achou dos comentários do Chico aqui, dessa possibilidade, na verdade nessa mudança do Cássio, nessa mudança de áreas e também nessa mudança na diretoria, na maneira de conduzir os bastidores do Corinthians. Deixa a opinião aqui nos comentários, é importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. Por hoje é só, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!